Bom, eu não vou começar a cronometrar agora, né? Vou começar a cronometrar agora que a gente começar a falar mesmo. Beleza, vambora. I'm Batman. Aqui é Daniel Anandi do Rolando 20 e você está ouvindo Vozes da Terceira Terra. Sejam bem-vindos ao episódio de hoje. Saque! Eu sou o Marcelo. Eu sou o Rodolfo. Precisa fazer um... Não, sei lá, o Neto falou pra você que tem vontade de cagar e você fala agora. Beleza. Não, isso é kabuki. Tenha respeito pelos clássicos do Oriente. Eu sou o Rodolfo Wachachai. Eu sou o Taz. Eu sou o Ricardo. Hadouken! E no episódio de hoje, sessão 32. Saque. Parece que no banheiro. Esse é teatro kabuki muito mais encenado. Muito bem. E hoje temos o Marcelo de volta. Êêêê! Obrigado, é bom estar de volta. E vamos primeiro pros recados da paróquia? Não é recados da paróquia, é Não, recados são do Vozes. mensagens da paróquia. Eu queria tirar a paróquia do negócio, mas tudo bem. Nós somos Pai, o Filho, o Espírito Santo e o irmão retardado de Jesus, cara. Peraí, quem que é o irmão retardado de Jesus? É por conta de vocês. Entendam como quiser. O primeiro recado é o seguinte: correções relativos a 2 semanas atrás. Eu não sei se teve correções da semana passada. Não tenha dúvida. É porque não foi publicado ainda. O Neto está editando. E hoje é quarta-feira, dia 19 de agosto. Deve sair amanhã, né, Neto? Com toda a ajuda dos santos, deuses, yokais e afins. Não, tá editado. Só falta fazer as show notes e publicar praticamente, né? Você fez mixagem já? Então tá editado já. Então correções a respeito da sessão 30, Temaki. A gente falou Weapon Hunter X, é Demon Hunter X. É um suplemento que saiu em 95 para World of Darkness. Foi no ano do Lotus. Eu não lembro que ano que eu falei o ano de outra coisa, né? Mas o 95 foi o ano do Lotus, que foi o ano dos suplementos orientais. Foi muito pouca coisa lançada naquela época, mas das 2 coisas lançadas nós citamos o Demon Hunter X, e não o Weapon Hunter X, e o Regen Yokai. Isso, tem também o Vampiros do Oriente, que é os Koidins. Isso, e também tem saiu nessa... Tokyo by Night, Shanghai by Night, tem umas outras coisas que saíram lá. Pequim by Night. Não, acho que é Xangai, eu não lembro. Deve ser, não lembro mesmo. Alguma coisa by Night. E o nome daquele filme com o Christopher Lambert, que a gente falou Tempo de Morrer, Tempo de Matar, chama Marcado para Morrer. E nós esquecemos de falar do filme Chuva Negra com o Michael Douglas. Nós falamos na pré-produção que a gente ia citar e esquecemos de citar durante a gravação do episódio, e um ouvinte lembrou. Eu não lembro agora quem foi que lembrou que tinha o Chuva Negra, que é também um grande exemplo. Essas informações estão corrigidas nas show notes. Depois que a gente gravou, que eu fui escrever as show notes, que eu vi que a gente tinha feito errado e corrigindo. A show notes já está correto. A gente só está corrigindo aqui. O título original do filme com o Christopher Lambert é The Hunted. Por coincidência, também lançado em 95. Continuamos. Bom, vamos lá. Agora os recados. O Guilherme Barini, da Click Mix, aqui de Ribeirão Preto, me pediu para divulgar que eles lá na Click Mix, que é a loja dele e do pai. Mas ele que mexe com a parte de RPG e de pedidos. Ele tá com o Manual dos Monstros, 4ª edição, em português. Ele tem 3 unidades, sobraram daqueles que ele pediu a mais, por R$55. O valor de capa é R$75, ele tá com R$55. Isso é um desconto dele, que ele dá, não é desconto da Devir que ele tá repassando, é desconto dele, R$20. É um viado que eu fui lá no site, tava fechado.
Ele não abre mais no sábado? Porque ele, Fica tudo Guilherme pra contar de novo. ele tá dando... Pode chegar mais Nossa. perto que você não tá pegando sua voz. Não, vai cortar isso, não vai. Não. Não. Que bom. Ele tá dando aula no sábado agora, tanto é que tinha jogos de Magic no sábado de manhã, agora não tá tendo mais, né? É. Enfim, ainda tem 3 livros lá. Também ainda tem um livro de jogador quarta edição por R$60, valor de capa é 80, ele também dando um desconto próprio por R$60. Ele quase não tá lucrando com esses livros, pelo que eu posso imaginar, ele tá vendendo para divulgar mesmo. Em agosto tá programado o lançamento de Mago Despertar, juntamente com a reimpressão do livro básico do Mundo das Trevas. Tem tempo que não é impresso no Brasil. Se alguém tiver interesse de reservar esses livros, antes que saia de estoque de novo, porque talvez a tiragem seja baixa novamente, é só entrar em contato com ele, barini.guilherme@gmail.com. Barini, tudo com i. barini.guilherme@gmail.com. Ele ainda não está vendendo livros o suficiente para eu poder cantá-lo em relação a algum tipo de patrocínio. Eu faço isso aqui porque eu acho que tem que divulgar a única loja de RPG de Ribeirão Preto. Mas se ele começar a vender as turras por causa da nossa divulgação, quem sabe, né? Quem sabe? Nossa, as turras. E não temos eventos para as próximas semanas. Se alguém estiver sabendo de algum evento em qualquer lugar do Brasil ou estiver promovendo algum evento, entre em contato com a gente através do e-mail eventos@terceiraterra.net. O próprio Bom Jogar RPG tem uma área de eventos, bejrpg.ning.com/events, né, em inglês, né? bejrpg.ning.com/events. É só entrar no bejrpg.com que tem o link lá em algum lugar. É na cara, assim, bem em cima, não lembro onde é que é no topo lá. E é só isso de recado essa semana, cara. Nossa, só isso? Só isso. Vamos direto pro episódio. Sessão de hoje, número 32. nós vamos falar sobre saque. Graças aos deuses, yokais e afins, não tem saque na sessão de saque. Droga. Como não? Pera aí. Cara, Ele não me começou a ocorreu. entrar isso aqui. Cara, não me ocorreu. A gente podia... Nossa, tinha saque no pôster que a gente passou lá. Ainda bem, lembra da última vez que a gente gravou, que vocês tomando saque? Não. Tomando saque. Então, exatamente! Tá aí o problema. Nossa, essa sessão não deve ter ido nem ao ar, então, hein? Foi aquela sessão que eu falei, Marcelo, você tá bêbado? Você não sei o que lá, foi lá e errou a parede na hora de apoiar a mão. Que episódio que foi esse? Não lembro isso. Não lembro essa sessão. Foi o episódio 17. A gente tá tomando saque. Saque? E quando a gente toma ruim, a gente não faz isso? Eu não sei, acho que saque é pior. Bom, mas nós não vamos falar sobre saque, povo. Nós vamos falar O saque é só porque é tradicional, né? Isso. Né? Assim como a gente não falou de temaki. O temaki era porque era moderninho. Nós vamos falar sobre... Fantasia oriental. Isso, muito bem. Nossa, eu já ia falar, fantasia, né? Eu preciso ouvir esse episódio 31, cara. Ver o que vocês aprontaram. Bom, para falar de fantasia oriental, com fantasia oriental nós queremos dizer o quê? Histórias que se passam no passado do Oriente. Desse quadrante que nós determinamos como quadrante... Do quadrante alfa, determinamos o passado do Oriente, é isso? Você quer que eu continue fazendo comparação com Jornada nas Estrelas? Pegou essa coisa de quadrante. Vantagem que eu sou klingoliano, então não tem problema. Klingoliano? Nossa, agora você Gostou? O que será que é isso, né, cara? Eu sei, é filho de Klingon com Romulano. Pô, gostei, eu tinha feito filho de Klingon com Focus. Isso nós vamos trabalhar hoje, estamos chamando de fantasia oriental. São enredos e dicas de mestragens para histórias que se passam no passado do Oriente, ou um passado mais realista, ou um passado mais fantasioso. Como que acontece nos nossos jogos medievais. Dificilmente você encontra alguém que faz uma aventura medieval realista. Da única vez que eu fiz, ninguém gostou. Imagina o hálito da galera na Idade Média. Depois que você lê Você pega leve, só o hálito? Depois que você lê Bernard Cromwell, você não consegue mais se iludir achando que você está jogando fantasia medieval, né? De medieval não tem nada. Tem Follett o castelo. Nossa, é muito podre. Bom, mas nós temos um problema. Quem no Brasil tem acesso à história que fala sobre o passado do Japão, da China, da Coreia? Você deve ensinar isso na faculdade, não? Não.
Você, por incrível que pareça, as pessoas se surpreendem quando eu conto isso. Na faculdade de História, pelo menos na que eu fiz, na Unesp, você não estuda, você não aprende, eu diria aprende, você não estuda nenhuma história que não for relativa a você, relativa à nossa própria história. Em outras palavras, relativa à Europa. Se essa história não influenciou a história europeia e, por consequência, a história brasileira, você não estuda. Então eu não tive história da África, não tive história da Índia, não tive história da China, não tive história do Japão, não tive história da Rússia, nada de história da Ásia, né? Não tive. Quando eu terminei minha faculdade, alguns professores, e assim, os professores achavam isso meio ridículo. Tipo, por que não? Por que essa história tem que ser eurocêntrica? Eu fui estudar China e Japão quando a Inglaterra tinha chegado lá já, sabe? A partir daquele momento. E os professores conseguiram, no ano que eu terminei a faculdade, os professores conseguiram colocar alguns cursos desses como aula optativa. Conseguiram gente formada, porque você pode estudar isso no Brasil, em pós-graduação. Você pode estudar egiptologia, existe faculdade de arqueologia, por exemplo. Você não faz isso na história, você tem que fazer separado, sabe? Ou na pós. Eles conseguiram gente que conseguia dar aula sobre isso e montaram, na época, cursos de história da Índia e história da África setentrional, eu acho. Ainda não tinha história da China. Mas era o tipo de coisa que eles estavam querendo, sabe? Montar pelo menos um currículo extra para quem quisesse fazer. Se não é dessa maneira, as únicas fontes de história oriental que você tem no Brasil são almanacs, enciclopédias e, atualmente, a Wikipédia. Internet. Bom, por que a gente está falando disso? Porque a primeira grande dica é, se você pretende mestrar uma aventura, uma campanha nesse tipo de cenário, entre em contato com a história desse povo. Mesmo que você vai fazer uma fantasia bem fantástica, como D&D, por exemplo, é legal você pegar a história, o passado no qual a fantasia se baseou, para você compreender mais, inclusive, de pequenas nuances que você vai apresentar para os seus jogadores. Se você quer mestrar uma coisa bem realista, você vai ter que pesquisar o que foi a história desse povo. Então pesquisar o que era a dinastia Xin Shan Shun e a dinastia Ping Pong. Eu conheci a Ming, eu conheci a Ping Pong, você foi longe. Você foi longe agora. Aqui é no meu mundo de fantasia oriental. Oh my God. Nossa, o imperador Ping Pong. Não, como é que você... Não, da dinastia Ping Pong era o imperador Fin Fan Fum. A era Tokugawa, a era Meiji, a era Bakemono. Nossa. Tá, era dos demônios. Vai, a gente continua. Maravilhoso. É a minha versão da Idade das Trevas. Né? É legal você, mestre, dar uma fuçada, uma buscada, uma garimpada em informações e materiais sobre isso, do que foi a história para eles. Porque, né, como o Marcelo falou pra gente, é uma coisa muito difícil da gente ter acesso. Nós somos uma cultura muito eurocêntrica. Não, deixa eu falar. É impressionante o tipo de palavra que o Rodolfo tem dificuldade, né, cara? Eurocentrica. Nossa. Tá bom, tá valendo. E não temos acesso a esse tipo de coisa com facilidade. Hoje ele está bem, gente. Hoje ele está bem. Com facilidade. Então, e olha, apesar de anime serem uma boa fonte de dados, tem muita coisa ali que entra no fantástico e não no real do fantástico. Mas para os propósitos de dar dicas para DMs fazer uma aventura na antiguidade oriental, é melhor usar fantástico mesmo, porque o realista, bom, o DM que quer fazer uma história numa antiguidade oriental, ele vai escolher o grau de precisão, eu não diria detalhamento não, o grau de precisão, o grau de acuidade da história dele, do mundo que ele está jogando. Assim como a gente faz em fantasia medieval, que de medieval não tem nada, você escolhe o quão parecido com a Idade Média Europeia você quer o seu mundo. Desafio dos Bandeirantes, por exemplo, é um excelente exemplo. É verdade. Você tem um cenário muito preciso em relação de como era o Brasil no tempo das entradas e bandeiras, porém com elementos fantásticos. Peraí, você quer dizer pra mim que então não tem índio que vira pantera, que vira onça lá no meio da Amazônia? Só tô triste. Juma. Triste agora. Nem quero por cento do mundo. Quem vai entender? Então, mas são poucos. Juma, então, né? mas são poucos elementos. Você tem o Desafio dos Bandeirantes, ele é tão
preciso a ponto de você criar um personagem. Por exemplo, eu joguei uma vez que o meu personagem ele estava disfarçado de espanhol, mas na verdade ele era holandês. E ninguém podia saber que ele era holandês porque isso quer dizer que ele era protestante. Ia ser morto aqui no Brasil, ou ser preso, entendeu? Agora, você pode fazer uma história com essa precisão, com esse grau de detalhes na fantasia, no jogo oriental, e você vai pesquisar e decidir até onde você quer ir. Você pode simplesmente determinar, não, eu quero fazer uma aventura japonesa no tempo dos samurais, em que não tinha pólvora e tinha muita guerra entre lordes feudais. Vá em frente. Você não tem que se preocupar com os detalhes. Agora, se você quer detalhar a situação política e econômica do Japão, você vai atrás e decide se quer fazer o jogo na época dos daimyos, ou se você, quando os shoguns são enfraquecidos, ou você quer fazer na época em que os shoguns já são figuras fortes, ou você quer fazer na época em que o imperador extinguiu o imperador não, foi o imperador que extinguiu o uso de espada, proibiu o uso. Foi o idiota lá. Então você escolhe até onde você quer detalhar. Você quer pesquisar só um pouquinho para ver como é que era a era do Império Qin na China, que foi o primeiro império, o primeiro governo que unificou a China mais ou menos como conhecemos hoje. Você quer saber como é que eles eram culturalmente, militarmente? Vai em frente e você pode decidir, não, eu quero que seja preciso, eu quero que se passe nessa época, logo depois dessa batalha, logo depois da conquista desse cenário. Você pode fazer uma muralha da China que foi construída para você impedir o avanço das tropas mongóis, ou uma muralha da China que foi construída para impedir o avanço de demônios. E você pode jogar num jogo em que a muralha da China sempre esteve lá, sabe? Você não tem que se preocupar com... Ou então você vai jogar num jogo em que ela está sendo construída e aí você vai atrás para saber quem é. Esse grau de detalhamento, de precisão em relação ao passado do nosso mundo, você escolhe. E quer saber? Os jogadores não vão se importar. Os jogadores, de maneira geral, eles estão interessados no que afeta aquele jogo em si. Se você está lidando, já fazendo uma história de China no começo do século XX, então, e você vai colocar o envolvimento, por exemplo, do Japão tendo tomado a mão. O Japão, de maneira geral, naquela época, meio que tomou conta da China mesmo, que invadiu a parte rica da China, então a China toda era japonesa. Então você pode se preocupar com isso, né? E por quê? Os seus jogadores vão se preocupar com isso porque isso vai afetar a aventura. Se não for afetar a aventura, não se preocupe, os seus jogadores não vão se preocupar. Tem uma outra diferença que eu vejo, concordo com tudo que você está dizendo, mas tem uma outra diferença que eu vejo que é a seguinte: uma história mais realista, mais precisa, ela é mais limitada. Desde escolha, criação de personagem, até o próprio enredo que você está montando. Bem limitado. Uma história fantástica, você tem uma gama muito maior de possibilidades. Inclusive para criar os antagonistas, para criar os poderes especiais. Mas eu acho que é importante a decisão... Claro que no RPG, a maior parte dos jogadores, imagino eu, vai querer algum nível de fantástico na história. Porque numa história realista, um monge na China vai ser só um monge. Numa história mais fantástica, um monge vai ser um artista marcial sempre. Né? Eu acho que o lance do realismo vai... Eu não sei, pra mim vai ser também um termômetro pra dramaticidade. Dramaticidade? Quanto mais real... Dramaticidade. Nossa, eu entendi. Dramas de cidade, cara. Nossa. Você foi longe, Marcelo. Dramas urbanos na China medieval. Fez eu perder o raciocínio. Mas me tem histórias legais que você nunca jogaria. Ser um mendigo na China ancestral. Voltando ao raciocínio. Mas eu sou um mendigo que sabe Kung Fu, cara. Então já não é real. Pra mim, quanto mais real, maior é o drama, mais é o... Eu não sei. Maior é o desafio de interpretação. Não é nem desafio, mais você vai sofrer, porque o povinho que gosta de sofrer. Não, mas você pode seletivamente pegar esses elementos do drama, da honra, da glória. Da glória nem tanto, mas é mais honra que aparece, né? E é que ele tá pensando na comida. Nossa. Mas continua assim. Eu estou. Da honra familiar, você pode colocar esse tipo de coisa num ambiente altamente fantástico. Não, mas é que no real isso vai ser, tipo... A mortalidade é maior. O lance se você tropeçou e derrubou, sem querer derrubou água no senhor feudal, você vai morrer. Ponto. Acabou. Se você tá andando na rua e não viu que o samurai estava passando perto de você
e não saiu do caminho, você vai morrer. A não ser que seja um samurai muito bonzinho. A não ser que você seja um samurai de nível 4 e você seja um personagem de nível 8. Então... Fantasia! Estamos falando de coisas reais. Tá bom, então, a não ser que seja um jogo de GURPS, o samurai tenha sido construído com 120 pontos e você com 160. Aí é Oh my realidade. God. Já que é realidade. Eu entendi o que você quis dizer. O samurai vai querer te decapitar e você vai, como a não ser que o seu DM seja sádico e aí você deveria parar de jogar com ele, o samurai vai ficar ofendido, vai querer te matar, você vai matar o samurai, porque até que se você não matar, ele vai continuar vindo atrás de você. Ele vai te matar. E aí você vai virar um pária, porque aí você matou um samurai e a história inteira. Na verdade, o mais correto é, se você for julgado e a galera gostou de você, você vai ser cedido o direito de você se matar. A não ser que você esteja usando elementos da sessão 30 em que a gente fala do protagonista como a ovelha negra, né? O cara que não se conforma com as tradições. Sim. Legal, legal. Até que é bem conveniente, viu, para os jogadores não se suicidarem a cada 3 sessões, os personagens. Muito. Uma grande diferença entre um jogo mais fantástico e um jogo mais realista é a capacidade de jogo de personagens femininas. Né? Se o seu jogador ou sua jogadora decidirem fazer personagens femininos, eles vão ter gradativamente mais problemas quanto mais realismo você impor no seu jogo oriental. Assim como no jogo ocidental, mas no jogo oriental isso é mais radical, né? No jogo oriental muito realista, você não tem uma geisha que na verdade mata com o leque. Não, na verdade você pode ter uma geisha que mata o leque. Pode ter uma geisha tinha as ninja. do Cruishes, entendeu? Só que imagina só a sessão com o jogador ou jogadora jogando com a mulher, que é uma geisha, que não faz nada a não ser escondido. Uhum. Porque pra sociedade ela é só uma geisha. Ela não pode ser que o seu jogo inteiro seja baseado naquele joguinho de PlayStation, o Siphon Filter? Não. Como é que chama? Hã? Tenchu. Tenchu. Isso. Aí mão de Deus. Tenchu? Na mão de Deus. É Tenchu, né? Tem dois. É o Kanji Shu e o Kanji U, né? É. Cai no mesmo esquema de um jogo real, um jogo preciso, ele é mais limitado. Uhum. Um jogo com cada vez, quanto mais fantástico, maiores possibilidades. A imaginação humana é assim, né? É. Mas... E pesquisar isso, cara, é relativamente fácil. É surpreendentemente fácil. Até porque como você tem pouca informação, quando você encontra informação, ela está concentrada. Vamos deixar isso para ler essa veja, mas é até fácil. Mas isso não quer dizer que o Fantástico seja melhor. Acho que com um bom mestre, você consegue ter uma aventura com um nível de realismo grande e ainda assim uma aventura memorável. Depende do que você, mestre, está interessado em narrar. E o que os seus jogadores querem jogar. Muito mais importante. Porque o mestre de jogadores não é mestre de nada. Tô falando narrar. Bom. Isto posto. O Marcelo falou umas coisas engraçadas. Isto posto, o que é importante ter no enredo de uma história que se passe no passado oriental? Muitas coisas. Acho que a primeira que vai vir sempre na mente de todo mundo é o lance da honra. Não adianta. Você falou em... Voltamos na honra, né? Sempre. Mas não tem como verdade. sair. Acho que é automático para 90% das pessoas. A primeira coisa que vem na cabeça quando você fala de Japão medieval é samurai e honra. E rituais. Rituais vêm depois. Rituais pra tudo. Como assim rituais pra tudo? Olha, uma cultura que faz ritual pra tomar chá. Que demora umas 3 horas pra tomar o chá. O bonsai é um ritual de paciência. Cuidar do bonsai, é verdade. Entendeu? O Tai Chi Chuan. Ou seja, qualquer coisa que você viu no episódio do Orfe já das Estrelas tá valendo. O lance é você pegar então, coisas simples ou coisas corriqueiras e elevar a um grau maior. Tipo, você dá uma importância tão grande que você vai levar tempo, gastar seu tempo com aquilo. Tem um item que eu acho que é contemplação. Eles são uma cultura mais voltada para contemplação do que nós da cultura ocidental. Então, às vezes, eles fazem coisas não só com o sentido de meditar, mas de simplesmente contemplar. De contemplar, por exemplo, o sabor do chá. Como vou contemplar o pôr do sol. Isso é uma coisa muito mais tradicional e comum para eles do que para nós. E era muito mais comum no passado deles do que hoje no ultracapitalismo mega anime deles. Destruidor. Outra coisa que é importante ter em mente no enredo é
A hierarquia. A hierarquia, pensando que são culturas monárquicas, imperialistas, né? Uhum. Com hierarquias... Não é só monarquia, de castas. As castas não chegam a ser rígidas como na Índia, mas ainda tem o seu lugar na sociedade. Você nasceu de uma família samurai, você vai ser samurai. Você nasceu de uma família de fazendeiros, você é um fazendeiro. Lembra um nome chinês disso, mas beleza. Você pode até mudar de casta, mas com trabalho, sim, em ocasião não tem umas muito coisas, não chega ao ponto de ter castas que você não pode tocar, senão você tem que cortar a mão, entendeu? Mas chega ao ponto de se você não abaixar a cabeça pro samurai, como disse o Netão, ele vai te matar. Ele vai te decapitar, vai te partir em dois. Ao contrário e outra coisa, ao contrário da Idade Média europeia, que não tinha lâminas muito afiadas, no Japão o desenvolvimento da gilete, da lâmina de barbear era tão difundido que os caras raspavam a cabeça, né, um pedaço aqui no meio, um pedaço do lado. Eles tinham controle, o manuseio, né? Verdade. Dos utensílios de barbearia. Não, eles tinham eles desenvolveram a gilete e pensaram assim: o que eu vou fazer com isso? Fez a barba e agora? Dá pra fazer mais. Aí começou a fazer a cabeça também. Diga-se passar, eu sempre achei aquele corte de cabelo ridículo. Dá uma sensação de que deve estar doendo, porque é tão raspado, né? E depois passa goma no cabelo. Aí pega sol ali, cara. Puxa. Deve dar uma alergia naquele negócio, na cabeça. Nossa, vamos lá. Voz até episódio 32. Perebas na careca de samurai. Então, a hierarquia é uma coisa... por exemplo, um Robin Hood no Oriente, na China, no Japão do passado, é uma coisa muito mais absurda do que um Robin Hood foi na Inglaterra. Nossa, é tão absurdo que eu não consigo imaginar. Eu não conheço nenhuma história de uma coisa parecida com o Robin Hood, uma coisa tão outside quanto o Robin Hood. Eu sei que tem um anime, só que eu acho que literalmente é sobre a vida do Robin Hood. Não chega a transportar ele pro Japão. Ah, mas então não é nada... mas o Musashi não era um Não. Robin Hood? Não, Nossa. O Musashi ele não ligava pra nada a não ser lutar. O Robin Hood tá lutando. Ele era o Conan do Japão, é isso. Só que era um Conan... o Conan é inteligente, mas ele pensava nos porque o outros. Musashi era estúpido. Não, eu ia falar, né? Que o Musashi é inteligente. Eu falei, não, mas o Conan também é inteligente. Nossa, o Conan é inteligente pra caramba, cara. Não, mas o Musashi pensava nos outros. Assim, se isso O Conan pensa nos ajudasse, outros. ele ia melhorando a espada. Ah, é? Nossa. Tá, a diferença do Musashi... O principal problema do Conan na metade das encrencas que ele entra é porque ele tem consciência. Ele tá saindo, vou deixar esse cara se ferrar, tá indo embora, ele para. Maldito, aí volta e salva o cara que tinha tentado matar ele. O Conan é bom em tudo, cara. O Musashi não voltaria não, ele mataria o cara. Ele só não é tão bom que o Dr. Savage. Ele adora uma cerveja de mulheres também. Né? Essa é a diferença entre ele e o Musashi. O Musashi não bebia e não tinha relações. É uma grande diferença. Nem Kotsu. Então o Musashi era um virgem abstêmico, era isso? Ele não era virgem, mas chegou uma época que ele decidiu Abstêmico que não ou era abstêmio? prático. Bom, outra questão importante no enredo é o valor da tradição, o valor da história. Por exemplo, uma espada de grande valor... O Tassi tá chorando? Que é isso? Não, ele tá se segurando pra não dar umas porradas na gente. Tá por aí hoje tá foda. Hoje tá foda. Ainda bem que o Marcelo tá do lado dele hoje. Por exemplo, o valor de uma espada não é simplesmente o valor do custo monetário dela, não é o valor do poder que ela tem, da habilidade que ela tem. Aliás, o poder que ela tem é medido pela história da espada. Quem a fez, há quanto tempo atrás, quem já a manuseou, qual o nome dela. Isso não só para espada, isso para qualquer chawan, hashi, shiitake. Cogumelos? Como assim? Shiitake é cogumelo? Meu Deus, e aqui, meu filho, esse é o campo de cogumelos que seu avô fez xixi. Assim como seu bisavô e o avô antes de seu avô e até chegar no imperador. Quando você come esse shiitake, você está comendo o imperador. Acabou de colocar o canibalismo na história, beleza. Tá, o shiitake é importante. Vamos lembrar disso. Outro item importante no enredo oriental. Por incrível que pareça, os inimigos são uma parte muito importante no enredo oriental. Eu já ia falar medieval. No enredo de fantasia oriental.
Por quê? Um dos grandes lances, um dos grandes lances que você tem é o respeito pelo seu inimigo. Esse respeito chega de uma forma tão absurda para os nossos padrões que você ajuda seu inimigo a se manter bem para que você tenha que você enfrente ele na melhor forma possível. Cheguei a ponto de dizer que esse respeito é porque tipo assim, o inimigo, já que ele é seu inimigo, ele tem que ser bem tratado porque ele é seu inimigo. Quer dizer, ele é bom o suficiente para você considerá-lo inimigo dele? Tipo não, coisa, não é. É porque eles, ao contrário do medieval, nunca tinham um lado certo. Assim, eles não estavam lutando porque aquele lado era o certo. Eles lutavam por ideais. E eles sabiam que o outro lado estava lutando por ideais e que por uma... Não tinha guerra santa. Isso. Tinha guerra santa na China. Não, na verdade, é importante o respeito. Entendeu? Eu tô lutando porque eu acredito. Não que o que eu acredito seja certo. Mas é o que eu acredito. Mas é o que eu acredito. E eu respeito o que você acredita. Ah, tá. Isso no Japão e na China é assim também? Também. Só que a China, por ela estar no continente, por ela ter acesso a vários povos diferentes que não necessariamente seguiam essas tradições, são as hordas bárbaras dos mongóis, Fala assim do Cana. Qual é o nome daquele outro que parece um molho de maionese? Tártaros. Nossa. Ai, meu Deus. Bate alguém hoje. Meu Deus do céu. Não, hoje o Voz da Terceira Terra, sessão culinária. Ainda bem que eu tô quieto hoje, porque hoje tá difícil. Meu Deus. Então vai. Pela China, indianos, pela China ter maior contato com esses povos, a China também, você vai encontrar histórias na China, histórias contra outras nações. Guerras mais... Não guerras civis, mas guerras contra outros povos. Uhum. Então isso é um pouco aliviado nas histórias da China. Mas ainda se tem aquilo, por exemplo, uma horda... Porque o bárbaro não tem esse tipo de... Essa tradição, esse respeito. Você não respeita o bárbaro. Só que uma horda bárbara não é uma horda de valor como inimigo. Eles são um problema a ser resolvido. Uma nação bárbara inimiga é um problema de território, de conquista, de recursos. Pensando em... Não é um inimigo cuja vitória me dá um valor. Uhum. Vencer o Taz me dá o valor de ter vencido um grande inimigo. Uhum. Agora, vencer o bárbaro burro, é só vencer o bárbaro burro, ele precisava ser vencido. É tipo Entendi. goblins ou kobolds. Nossa. Não tem valor nenhum, é uma praga. Pra Irlanda nós estamos agora. Eu tô pensando já no... Mas vem cá, esses aí também roubam crianças, tá. então? Por favor. Eu já tava pensando no contexto de D&D, entendeu? Os bárbaros seriam aquela praga que tá perto do seu território que você precisa limpar. Que pode ser, inclusive, muito difícil de ser vencida. Pode até te chutar sua bunda, Pode né? até te vencer. Mas ele é só bárbaro. Ele é um problema, ele não é um adversário de valor. Uma coisa legal pra caramba de você fazer é a diferença entre uma... Por mais que seja fantástico, uma espada mágica, ou num ambiente que não é fantástico mesmo, vou fazer uma comparação com o Ocidente, com a história do Rei Arthur, por exemplo. Você tem a história do Rei Arthur em que Excalibur é uma espada mágica. Você tem a história do Rei Arthur em que Excalibur é a espada Excalibur do Rei Arthur, mas você não vê ela fazendo uma magia. Ele não corta nada melhor porque é Excalibur, é só uma espada importante. Isso é uma exceção no Ocidente, a gente tem um ou outro exemplos assim, né? Um ou outro exemplo de uma arma poderosa que não faz nada, ela só tem um nome e uma história. No Japão e na China, mais no Japão, né? Mas isso é muito mais comum, né? A espada que você está usando, ela tem um nome, você sabe quem é o fabricante, que o fabricante dele é famoso. Não, na China é legal, porque a China tem aqueles nomes compridos. A cortadora rejeitada das nuvens. Ah, é mesmo. Aqui em chinês fica fácil de dizer, rápido, né? Pim, pim, pong. Mas é a cortadora rejeitada das nuvens. Ele gostou de ping pong, né? Não, Por exemplo, e é uma tesoura. Mas é incrível. O seu bastão, você tem o seu personagem luta com o bastão. Então ele não é só um bastão, ele é um bastão pintado com esmalte vermelho, com detalhes dourados. E, na verdade, ele foi fabricado da grande sequoia do Monte Fuji. Ou então ele pertencia a alguém famoso, pertencia ao último lutador do clã do Macaco Dourado, umas coisas assim, sabe? Ou porque derrubou um oponente famoso também. Exatamente. As armas têm personalidade, isso mesmo, tá? As armas têm personalidade. Aquela é a espada fulana de tal que derrubou o último invasor. Elas têm uma história, ela tem uma personalidade, é verdade. Isso é muito importante e o DM deve estimular
Tanto que os seus jogadores, se começarem com armas, já pensem assim. Até mesmo uma busca, né? Os caras estão indo atrás de uma espada de um dos clãs que foi perdida e tem que ser recuperada. Não porque ela é uma espada mais 12, entendeu? Ou mais 7, mais 8 contra dragões. Porque ela é uma espada legendária, entendeu? O que ela faz? Ela fica afiada sempre, só isso, entendeu? Mas dá até fazer uma aventura em cima disso. Tem que levar em conta. Legendária. Existe, tá no dicionário, você pode procurar. Vou procurar. Eu também achava que... Legendária fica feio. Pode, não, pode ser lendário ou legendário, tá no dicionário. Sério? Sério? Outra coisa importante são as artes marciais. Novamente, artes marciais é uma coisa legal de ser usada. Artes marciais em todos os sentidos, né? A arte marcial com a mão limpa, a arte marcial com uma arma. Só que no passado ela é diferente, né? Hoje, uma arte marcial numa história moderna, você pode aprender em qualquer academia. No passado já é uma coisa um pouco mais misteriosa. Menos na China, que todo mundo sabe Kung Fu. Mas já é uma coisa muito mais misteriosa, para uma classe privilegiada. Uma coisa legal que tem no Japão são as escolas. Então, alguém vai lá e desenvolve uma técnica e chama de Fin Fan Fun. No caso seria Shitoryu. Sempre termina com Ryu, né? Porque Ryu é técnica. Fin Fan Ryu. Então o cara vai lá, desenvolve essa técnica, cria uma escola, recebe estudantes, e essa arte que ele desenvolveu vai sendo passada de geração em geração. E tem um status, você ser um aluno. Sim, tem o status da sua escola, tem o status do professor. Tem o respeito que você tem àquele estilo, o respeito que você tem que dedicar àquele professor. E, é lógico, tem os inimigos, os estilos rivais. E tem os desafios, que entra a parte interessante. Onde você desafia o dojo, o melhor aluno, ou o melhor aluno, ou o mestre, aquele que se candidatar. Entendeu? Pra ver qual que escola é a melhor. Se você vencer, você leva a tábua da escola, onde tá o nome dela, o estilo. É o torneio Tribruxo, beleza. Mas indo pro lado mais fantástico ainda, e os seres fantásticos, e os monstros numa história fantástica oriental, hein? Então, eles têm muita história de demônios. Não que sejam demônios do nosso imaginário. Anjos caídos. Assina aqui esse contrato que eu te dou riqueza, daqui a 10 anos eu venho e te levo pro inferno. São demônios porque eles não são humanos. São espíritos. Eles são espíritos da natureza. Quando você fala espíritos da natureza, você está chamando de demônios. O animismo é muito comum no Oriente, né? É o espírito do bambu, o espírito da nuvem, o espírito do macaco, eles têm um nome para isso, chama yokai. Yokai. Na nossa tradução fica demônio. Tá. Mas, assim, demônios são espíritos da natureza. Eu tenho um particularmente que eu gosto muito. Que é o Tengu. É o demônio morcego. Meio baixo. De acordo com a tradição, quando o samurai chegava ao ápice do combate e não tinha nada mais para ele aprender, ele subia as montanhas mais altas e procurava nos ermos até topar com o Tengu. O Tengu é um grande mestre espadachim. E num grande combate, normalmente era assim que eles treinavam, né? Você aprendia segredos marciais que ninguém mais sabia. Como usar a voz de Batman, né? Onde é que é a entrada pra Batcaverna, né? Ou como cortar o cabelo sem ficar com pereba. Outra coisa importante no Oriente, né, na mítica oriental, é os espíritos ancestrais. Ancestrais seus. Ancestrais meus, os meus antepassados. Uhum. Eles também aparecem com frequência nas histórias, não é isso? Muito. Eles também influenciam muito no... espíritos, demônios da natureza, yokais, espíritos ancestrais e fantasmas em geral são muito mais comuns na mitologia oriental do que tipos de monstros e antagonistas como os que nós temos, que são aquela coisinha que vive dentro da caverna, aquele monstrão que come pedra e vive na caverna. E aquele outro bicho que vive na caverna no mar. Tipo, no Ocidente, na Europa, você não entra na tal floresta porque a floresta é assombrada ou porque lá tem vampiros. Lobisomem, ogros, trolls. Ou você não vai no vale porque no vale tem um gorgon ou tem um leão monstruoso que congela com o olhar, aquelas coisas. Quer dizer, é o lugar que tem um monstro. No Oriente, na China e no Japão não é tão assim.
Não, tem os espíritos ligados a lugares. Ah, sim. também tem Os isso. lugares sim, só que eles são mais etéreos, são mais fantasmagóricos, são mais espíritos do que aquela raça de criaturas. Isso aqui. Essa coisa de raça, a gente pegou. É uma ideia muito grega, inclusive. Né? Os gregos trabalharam muito com isso, né? Existem os humanos, mas também existem aqueles povos, os centauros, os Cenocéfalos, e babá. As religiões indo-europeias trabalham muito com isso. Uhum. No Oriente isso já é menor, existem menos povos como elfos e anões, existem mais tipos de demônios, tipos de espíritos e assim por diante. E outro item importante da mitologia oriental a ser usado é uma quantidade enorme de deuses. Deuses e divindades, né? Porque tem divindades que não são deuses. E uma quantidade enorme porque a gente tem que esquecer também a noção grega de divindade, que é o deus disso ou o deus daquilo. É um deus. É, mais ou menos. Afinal, no Japão tem deus até pro arroz. Mas o deus macaco, mas o deus macaco não é um deus super ultra poderoso que pode fazer o que quiser. Não, ele é um macaco sobrenatural. E nem às vezes ele não é um deus dos macacos, ele é um deus dos macacos daquela floresta. Sim. Ou então ele é o deus raposa daquele tempo. E o DM pode brincar com essas relações. O deus macaco pode ser um deus do ar. Ele só tem forma de macaco, mas ele não tem relação nenhuma com os macacos. Você acabou de me lembrar uma coisa do imaginário. Raposas e texugos. Eles são, assim... Pastores e doninhas não. Não, raposas e texugos. O japonês acreditava, até uns que até hoje acreditam que eles são... que eles possuem poderes de metamorfose. Que são animais brincalhões e que eles têm poderes de metamorfose. Então eles ficam sacaneando os seres humanos. Por isso, não duvide, eu sou um texugo, na verdade. Eu sou um texugo. Não duvido. Não acredito. Eu ia falar alguma coisa, mas eu decidi, pro bem do podcast, que eu vou ficar em silêncio. Depois a gente liga o microfone e conversa com o Ricardo. E perguntar se o pelo do saco dele é branco. Outra coisa da religiosidade oriental, que é importante, tanto tratando do Oriente Moderno quanto do Antigo, são as filosofias e as crenças que muitas vezes são simplesmente ateístas, como o taoísmo. Em essência, o taoísmo é sem uma crença filosófica e religiosa sem Deus, para o qual eles inventaram deuses depois. Para facilitar. Mas existe esse tipo de crença também. O budismo, se não me engano, ele é por excelência ateísta. Não existe um deus budista. Claro que as ramificações do budismo misturou-se, miscigenou-se e temos divindades budistas. Mas é importante também essa grande quantidade de crenças que variam. Ao mesmo tempo você tem alguém que acredita num panteão de infindáveis deuses e gente que acredita em Deus algum, apenas no ciclo natural do universo. Isso é uma outra coisa característica no pensamento deles também. A natureza segue o seu ciclo. É diferente do destino grego ocidental. Né? O destino, a sina, as nornes, você vai passar por isso. Não. No Oriente você tem essa ideia de que é o ciclo da natureza. A vida, a morte, as suas aventuras, suas desgraças, é um grande ciclo. Não está escrito, não está registrado. Mas tudo vai passar normalmente, vai chegar no fim e vai começar de novo depois. Nenhum mal é uma desgraça tão grande porque está dentro do ciclo normal. Importante é o tanto de carne da arma que você acumula. Aparece o macaco com o leãozinho, né? É um ciclo sem fim. Nossa senhora. E o Phil Collins cantando no fundo, lógico. Não. É o macaco com uma raposa, né, no Japão. Né? As referências estão ótimas. Com uma japonesa toda de branco vindo da luz do sol. Não se preocupa, até que a gente vai falar do Abba hoje. Nossa. Então, todos esses elementos já são várias dicas que o mestre pode levar em conta ao montar um enredo, uma campanha oriental. Muitas coisas mais nós poderíamos estar falando, né, sobre o valor da comida e da alimentação, as formas de arte, o tipo da música, como eles usavam. Os ideogramas, o lance de você desenhar o ideograma, o
o exercício de criatividade, de O paciência. trabalho da paciência, da precisão, de novo, o valor da honra, da tradição, da hierarquia e do respeito, fundamentalmente. Tudo isso dá, numa história oriental, o sabor para nós ocidentais de Oriente, de exótico e de... Me ajudem, a palavra que está faltando nessa frase é... Você quer um nome pro exótico? Não, bizarro, Diferente. não vale. Diferente. Bom, O importante é que se nada disso funcionar, vá para um bom restaurante japonês. vai comer sushi. Ou então toma bastante saquê, você vai ser Não, antes do jogo começar, você encomenda um monte de comida no Shining Box. boa também. Ah, perfeito. E aí o jogo, ao invés de ser salgadinho, você tem, sei lá, como é que chama aquele pastelzinho chinês? Aquele pastelzinho chinês é o... Ah, sim, tem o mestre o Gyodai. pela mulher. Gyoza. Gyoza. Gyodai. Eu amo gyoza. Quais são os Carne tipos de de alienígena. Quais são os tipos de personagem que vão surgir no enredo de fantasia oriental? Ó, Cada um fala um. Tá, então tudo bem, cada um fala um. Beleza, gostei. O meu, então, vai ser um... Vocês não esperariam que alguém dissesse isso. O marinheiro. O marinheiro. Marinheiro. É bem chinês. né? Exatamente, porque isso as pessoas esquecem. Os chineses eram grandes navegadores. Inclusive piratas Famosos, ferronhos, né? nossa, ferrões, não ferrenhos. Os piratas não. Ferrões. os ferrões e os piratas chineses assolavam o Oceano Índico. Eram temidos como os piratas do Caribe, assim, mas isso lá no século 1000, assim, sabe? Então isso é bem legal, o estereótipo do pirata, Século especialmente... Hã? Século 1000. É no futuro, tá bem cantado. Desculpa. Ano 1000. No ano 1000. Tá. Peraí, não é 21 que nós Não, eu ia zoar, falar assim, eles roubavam e abordavam as naves espaciais. Isso não é aquele filme da Disney, Treasure Planet? Beleza. Descambou já. Sua vez, né? Bem, eu vou falar uma também que talvez não seja o esperado. A figura da mulher submissa. Tem que ter. Que é aquela japonesinha linda, maravilhosa, que quase não fala, só fala na presença do marido. E é tímida. É tímida. Não é que ela é tímida, é que ela não fala. Ela não fala sem a permissão do marido. Então você tem que ter também o marido. Que eu espero que seja o personagem, né? Porque se jogar com essa mulher não vai rolar. Então tem outra coisa que eu vou colocar aí a partir dessa coisa. Eu acho que a fêmea fatal funciona bastante em histórias do Oriente Como ninja. no passado. Como ninja? As geishas assassinas eram ninjas. Sim, então a mulher sedutora, o espírito da mulher sedutora, né, o fantasma dela, ela que vai te matar, muito legal também. É isso que é engraçado, né? Sempre que tem uma fêmea fatal, ela, mesmo sendo em qualquer cultura, ela sempre é... Fatal. Não, ela sempre é bem fêmea mesmo, né? Porque o homem é bruto e pode matar na porrada. A mulher não consegue fazer isso, então ela tem que seduzir. Né? Mas é engraçado, qualquer Fala isso qualquer pra Sônia cultura, a gente Vermelha. tem, quando fala uma guerreira, alguma coisa, você sempre imagina uma... Não guerreira, no sentido... Tanto é que a arma de preferência da mulher em qualquer cultura, por ela ser mulher, é o veneno. São as descendentes de Eva, bicho. Ou então cortar o pinto do cara. Isso é o modus operandi. A gente já falou sobre isso. Eu acho que camponês. Camponês é uma coisa que não pode faltar, que tem que ter O aldeão, o comônio, o camponês. Até para mostrar a diferença de classes, né? E eu acho assim que as histórias que vão render mais são daquela da pessoa do aldeão procurando algo mesmo. O crescimento mesmo dele, até ensinando os personagens pela honra e tudo, como que ele pode crescer, como ele pode virar alguém e tudo. Fugir um pouco do senso comum também. E outro, não é que os samurais vão experimentar as espadas, né? Lógico, os grandes armeiros. As melancias. Ricardo. É justamente o que eu tava pensando. Fala Eu qual sou que é o... fã fala. dos grandes armeiros. O ferreiro. O artesão Não. da espada. O artesão da espada. Cuteleiro. Os caras chegam a ter status de Deus, né? Fez a espada divina. Inclusive há um mito em que um grande mestre criou uma espada que recebeu o título do imperador conhecido como selo dos 5 corpos.
Porque ele fez a espada e ele falou pro imperador que aquela espada era capaz de atravessar 5 inimigos. O imperador chamou o melhor samurai que ele tinha. Colocaram 5 corpos empilhados. Não, é em fila ou assim? Ela vai Não, com um corte? colocaram os empilhados um em cima do outro. Ah, E com um golpe ele cortou 5 corpos. Então a espada tinha Great Cleave nela. nossa. É que tinha um lance de você, pra você testar as espadas, você testava em pessoas. Então, Afinal, era pra isso que era feita. Tinha não, velho. Eu assisti esses dias Maravilhas Modernas do... Não foi Maravilhas Modernas, não. Foi como se faz, eu acho. Um desses programas que mostra como faz as coisas. E mostrou como faz no Discovery. Mostrou como se fazem as facas de cerâmica de Sushi Man. Ela feita a faca de cerâmica completamente sem corte. E é mandada pros mestres afiadores japoneses que fazem isso há 5 gerações, sabe? Pra afiar a lâmina da faca de cerâmica. E o cara, até hoje, testa o corte na própria unha. Ele passa no dedão assim, ele pega e passa assim, tchan, e corta a unha dele do dedão, não falando na pontinha não, bem no meio do dedo assim, como se fosse manteiga, cara. Eu vi aquilo há 3 semanas, eu tô com aquilo na cabeça até hoje. Nossa, que dor. Tchan, cara, que horrível. E ele faz isso com cada faca. Agora pensa o seguinte, quando você catar uma faca dessa, você sabe que você pode cortar o seu peixe sem problemas. Porque alguém já se cortou, já sangrou pra que isso funcionasse. Seu peixe, um cano de chumbo, se você quiser. Ó, um outro personagem importante que eu acho, saindo do clichê, né? Vamos definir o clichê. Clichê é o samurai, o ninja, o monge Shaolin. O nobre chinês. Que o nobre nesse tipo de cultura é um cara extremamente aguerrido, porque para ele ser lutador, ele tem que comprar a própria armadura, comprar a própria espada. Você tem que ser muito rico. Rico, nobre. Né? Tem que herdar às vezes, né? Ou Bom, outro personagem importante é o sábio ancião, que é muito comum nas histórias enredos. Né? Em vez do mago poderoso, do cientista poderoso do ocidente, você tem aquele senhor em cima de uma montanha, que é quase um deus já, de sabedoria, de conhecimento, de experiência. Sabe que eu gosto muito da figura do sábio, do velho sábio nas aventuras orientais, misturado com o mestre bêbado. Ah, legal. Eu gosto de colocar os dois na mesma pessoa. Jack Chan na veia ali, ó. Não, é pra você ter aquela dicotomia, né? É alguém que você não leva a sério, mas é que é alguém muito importante. E te dá um pau. E te bate até você chorar. Já que a gente fechou o ciclo dos 5 aqui, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que tipo de arquétipo de personagem seria o bruxo, o usuário de magia, numa aventura fantástica oriental? Quem que seria o cara que usa magia? Um exorcista. O exorcista, mas ele vai conjurar espíritos. Ele conjura, ele conversa, conjura, tira o poder dele. A magia é uma magia voltada pra religião. Mesmo. Ah, magia, entendi. Tem, como toda que magia chama? né? Magia divina, não é magia arcana. Sabe aqueles selos? Chamam fuim. Tipo... Aqueles posts que os que os caras jogam, inclusive, tipo... Tá lá enfrentando o demônio, ele joga que nem um shuriken, bate na testa e o cara some. Até a arte marcial é de origem divina pra eles. Ah, é? Interessante. Eu quero falar de algumas outras figuras que eu também acho importantes. Por exemplo, o sumô. O lutador de sumô que eu gosto de usar em aventuras orientais. Nossa. Né? Eu sei que o sumô é uma arte de competição, de né? E de contato também. E de contato. Ah, mas há uma coisa. Eu era um cara que subestimava muito os lutadores de sumô. Pô, coitado dos caras. Até ver o treinamento. Não, até sair Street Fighter 2 e você jogar com o Honda. Não, eu não gostava do Honda. Eu gostava. Eu quero saber, um dia eu quero ver um campeonato de sumô que tem aqui lá, do cara pular e dar bundada no inimigo. Olha, bundada não. Pular de cabeça. Aquilo lá. Os tapas eles fazem. Aqueles tapas fazem. Num tronco. É mesmo, épico. Velho? Sim. E pular de cabeça no horizontal. Entendeu? Ui. Então até quando eu vi aquele treinamento, entendeu? Eu falei, ok. Eles merecem ser a única pessoa que pode falar diretamente com o imperador. Não, outra coisa que... Outro personagem legal... o sumô impõe respeito, né? Põe um sumô com o adversário, o cara vem aquele enorme, esquece a fraldinha. Daquele não dá pra tamanho. esquecer a fraldinha. A fraldinha fio dental dele. Outro personagem é o próprio ator do teatro Kabuki, que a gente fez na nossa abertura. Tentou.
baseado nisso, né? Que ele pode ter até superpoderes. Você lembra daquele joguinho do Master System, do Mega Drive, Power Athlete? Não, era Kabuki Warrior. Não, tinha Kabuki Warriors, que você podia jogar até de 2 pessoas. Mas tinha o Power Athlete também, que tinha o Buo, que ele era o lutador de teatro Kabuki. Ele atacava com o cabelo, né? Fazia uma chicotada. Cabelo, ele tinha uma lança, Como é que chama? Cuidado pra não confundir também com o do Samurai Shodown. Samurai Shodown também, um cara Qual que é o do Samurai Shodown? Qual que é o... Eu acho que ele é do Kabuki também. Ele é o Kabuki, usa lança, cabelão. Bom, o ator do teatro Kabuki, assim como Sem ser o artista marcial do teatro Kabuki? o ator do teatro Kabuki, assim como ele é uma figura muito próxima ao menestrel ocidental. Claro que ele tem uma trupe, coisa e tal. E nesse sentido nós também temos os circos no Oriente, que é muito legal ser usado também. Principalmente na China, aquele circo de malabarismo, contorcionismo era muito comum. Um dia, irei enviar meus filhos pra lá. É uma maravilha. Teatro da ópera chinesa. Entra com 6, sai com 17, eu pago pouco, só vejo uma vez no ano. E se der sorte, ele entra, querido, do cinema, vira Jack Chan e me aposento. Você quer uma babá que ensine seu filho a ganhar dinheiro. Kung Fu. Vários estilos de Kung Fu. Pô, e pague pouco ainda. É o filme que tá faltando, né? Babá Kung Fu. Agora tem cara de filme do Jack Chan. Tem um arquetipo que eu gosto muito. Qual? Eles são famosos no Japão por falarem Oi, nandeo, baka. A boa e velha Yakuza. Achei que ele ia falar o bêbado. Não, o crime organizado. Organizado. Muito organizado. Mas numa história de fantasia, você já tem um crime organizado? Já. Ele é medieval, não. Ele é do passado do Japão. Bem no passado, porque a Yakuza são samurais. Eram samurais que foram desonrados e viraram Ronin. Então, como eles não queriam se matar, eles assim, pô... Já que estamos na... Por que não continuar... Não tentar tirar alguma coisa Exatamente, disso, né? Com coisinhas como, por exemplo, começou com... Olha, a gente vai cobrar uma pequena grana sua e vamos proteger você de qualquer mal. Tem nosso. Essas histórias da Yakuza ser o Império Negro, né? Do outro lado do espelho, as escondidas, mas com toda a hierarquia. E na China é a tríade. É a tríade. Mas há uma diferença muito grande. A gente tá falando de Robin Hood? A tríade tem mais canibalismo. É? E toda a tríade, pra você entrar, você bebe o sangue de todos os grandes líderes. Nossa, é o Tremere? Foi dali que tiraram a ideia. A gente tá falando de Robin Hood, não tem Robin Hood no Japão ou na China, mas você tem uma certa... pelo menos hoje, nas histórias de hoje, você romanceia um pouco o bandido de estrada na China. Que eram tão perigosos quanto os bandidos de estrada na Europa medieval, entendeu? Mas tem esse romantismo do bandido de estrada. Você pode fazer aquele herói que na verdade é um bandido de estrada, entendeu? Enquanto que essa figura é muito rara no Ocidente. É verdade. E assim, a China, você me lembrou uma coisa, a China é tão vasta, já era tão vasta, que você tem aventura naval na China, montanha, deserto, campina, aqueles alagadiços de arroz... que você quiser. Até no botão. Ali em cima da China. É verdade, montanhas nevadas, né? É isso você mesmo. tem, né, uma grama grande. Eu não quero falar do botão. Uma grama. E do Nepal? Eu não lembro. O botão fica em cima. O Nepal é compridinho e tá em direção ao botão que é redondo. Kama Sutra é quando a gente falar da Índia. Aí a gente vai ver quem fica em cima e quem fica embaixo. Você realmente quer entrar nesse assunto comigo aqui? Não. Gente, leia, ouça, veja. Eu tô com uma lista. Não fala tudo de uma vez. Vamos falar um de cada vez, vai. Meus leia, ouça, veja. Desta vez eu vou começar com videogame, cara. Leia, ouça, veja e jogue. E jogue. Então fala só um. Só a última vez você falou tudo, não deixou ninguém, nenhum pra ninguém. Tá bom, então. Nenhum pra ninguém. Dos 4 que eu selecionei, 5 videogames, eu acho que você não vai lembrar... Eu não vou falar de nenhum, pode falar de todos os videogames. Tá, Tenchu. Tenchu é legal. Tenchu é ótimo. Pra aventura de ninja, de stealth. Alguém vai citar alguns videogames? Então vou citar mais. Não, pode falar todos os videogames. Ico, que é um jogo de PlayStation 2. Você desenterrou, hein? Fantasia fantástica, viajada mesmo. Ele é o predecessor, supõe-se que ele seja no mesmo universo do Shadow of Colossus. Mas o Ico, ele tem um elemento de fantasia oriental muito forte, né? Mais que o Shadow. De uma fantasia mágica, fantasia do sonhar, né?
No Shadow você quase nem vê. Um outro legal também, para ser uma fantasia mais histórica, é The Last Blade. Tem pro Dreamcast, eu não sei, acho que tem pra PlayStation 2 também, The Last Blade. Tem uns personagens bem legais. Tem inclusive o Cavaleiro Ocidental, que é uma lourinha. Legal. Tem o Musashi no jogo, cara. Ele é o Hulk. Ele é um cara gigante, sabe? Bruto pra caramba no jogo. E usa 2 espadas. E o 2 eu recomendo pra caracterização. Pra você caracterizar o seu personagem, fazer um personagem diferente pro jogo oriental, eu recomendo dar uma olhada nos personagens de Soul Calibur, especialmente os personagens liberáveis, os extras, e os personagens de Samurai Shodown. Que eu acho que eles são muito style, assim, cara. Dá pra você pegar muita ideia. É quase anime. É quase anime. Eu tenho mais... Já que tá na leva do jogo... falei. Shinobi. Assim, super Shinobi é moderno, né, cara? Não, mas assim, a ideia do ninja, né? Aquela ideia do ninja, até da magia, dos pergaminhos mágicos, essa coisa toda. Tá. Onimusha, o joguinho do Game Boy Advance é fantástico. O do PS2 é muito bom. E 1, 2 e 3, na verdade. E o interessante é que no 3 existe uma transposição. O Jean Reno vai pro passado e o Onimusha, que eu não lembro o nome, vai pro que legal. tempo atual. E por último também o... Nossa, o... Meu Deus! Não conheço esse jogo. Okami. Tekken. Okami do Lobinho. O do Lobinho. Okami da Lobinha, né? Da deusa Materasu. Eu vou recomendar 2 mangás. Que só pra visual ele é muito legal, tem uma história muito interessante. Essa coisa da contemplação, essa coisa da natureza, ele é muito direcionado para esse lado. Só que é bem fantasia também, né? Bem fantasia. Ele é muito louco. E é uma deusa loba, né? Que é a que provê tudo. Posso falar agora? Pode. Eu vou falar... mas também tem. Mesmo. Eu vou recomendar 2 mangás que, por falta de criatividade, eu recomendei de anime mangá, que é o Lobo Solitário e o Samurai X Rurouni Kenshin. O mangá eu ia recomendar como anime, que é mais acessível. Não, mas o mangá é muito melhor. Tem menos influência do X-Men. E você pode ver, nossa, é porque não... Verdade. É verdade, não, a última... mas depois da saga do Shishio, né? No final da saga do Shishio. Né? Não, muitos... No anime, boa parte dos personagens, você faz tô vendo Gambit. Eu acho que é meio tô que... vendo Wolverine. Pra mim, a série acaba ali mesmo, na saga do Shishio. Depois tem aquela saga do Jesus... E o desenho desgringola. Bom. Correção. O Shinobi do DS é medieval. É medieval? Bom, já que o Neto falou de mangá, eu vou falar de um quadrinho, um comics americano, que é o Caminho do Rato. Como que é em inglês isso? Way of Rats. Way of the Rat. É um quadrinho também bacana para aventuras na China. E livro... Eu acho que a Saga Otori, eu esqueci agora a autora, mas é um livro que tem em português, uma trilogia, muito legal também para fantasia medieval. Chama A Saga Otori. A Saga Otori. Entendi. A saga da família Otori. Os clássicos, né? O Musashi. O livro Musashi, né? Os dois, né? Os dois que ele amassa. E, assim, se você não se importa muito, tem o Shogun também, que é muito bom. Shogun, Gaijin. James Cameron em geral. E Akira Kurosawa. Mas é filme. Qualquer filme. O Marcelinho, na sessão 30, lá nos fóruns, citou um monte de... o Han, os Sete Samurais, isso, é muito bom. Ele citou um monte de filme do Kurosawa. Foram os 3 que ele citou. Eu recomendo um anime do oceano de animes... Do oceano de animes históricos ou fantásticos que tem, eu separo um. Eu sugiro Sword of the Stranger. Esse é muito bom. Tem começa com uma criança correndo com um cachorro. Cachorro, aquele Akita, sabe? Fugindo de um templo que tá pegando fogo. E uns caras atrás dessa criança, não sabe por quê. E ela topa com um cara que o nome dele, ele não dá o nome. Quando ele dá o nome, ele se nomeia sem nome. Ele dá o nome dele lá, o kanji japonês, quer dizer sem nome. E aí, nisso, tem um grupo de chineses. Tá tendo uma guerra lá entre os daimons, nesse período, não lembro que era que é essa. E aí tem um grupo de chineses, que o imperador está enfraquecido, tem um grupo de chineses que está andando pelo Japão, fazendo alguma coisa lá, não sei o que é direito, mas também procurando por esse garoto. Junto com os chineses tem um ocidental,
tem um louro lá que é mestre na espada, bom pra caramba, que é típico Ryu, assim, Em Busca do Mais Forte. Já viu esse filme? É tipo Em Busca do Mais Forte. Assim, ele tá indo, ele não quer saber, ele tá junto com os chineses só porque ele quer sair matando as pessoas. E parece que ele tem uma rusga com esse sem nome. O desenho é muito legal, ele não é fantástico, ele é mais histórico. Mesmo as batalhas, assim, as lutas com espada, respeitando o estilo japonês de mostrar a luta de espada no desenho animado, ele não é exagerado que nem Samurai X, sabe? Ele é um pouco mais realista. Os caras pulam de grandes distâncias, mas... Olha, o combate final é o combate de desenho animado mais legal que eu já vi. Sword of the Stranger. E eu recomendo, se você conseguir encontrar... Pega a versão que tem português de Portugal. Tem legenda de português de Portugal. É engraçadíssimo. Legal. Português de Portugal. E o filme, O Reino Proibido, esse recente que saiu agora, do Jack Chan, com o Jet Li. O Jet Li, muitos filmes do Jet Li se passam numa China do passado, né? Vale a pena a gente indicar Herói, O Clã das Adagas Voadoras... Clã dos Toquinhos Voadores. O Toquinhos Voadores são inimigos das Não é com ele. Tá. Mas não é com ele. Então, mas Tigre e o Dragão. O Tigre e o Dragão. Tem muito filminho que a gente considera vagabundo, mas que são bons. Fearless. Como é que ficou no Brasil? Qual? Fearless. Sem medo. Não. Desmedado. Mestre das Armas. Mestre das Armas. Aquele Azumi 1, Azumi 2, Shinobi. Com muita paciência, são filmes... Eu gosto de filme. Eu não vou conseguir recomendar nenhum agora, porque eu só me lembrei enquanto a gente gravava. O cinema coreano tá começando a ter umas produções bem legais e caras, assim. Eu assisti recentemente 2 filmes do cinema coreano, o Telecine abriu lá em casa um tempo, eu assisti 2 no Telecine Action, que eu não vou conseguir lembrar o nome de jeito nenhum, porque não foi traduzido, era o nome em coreano. Que um era fantástico, assim, de ter um exército do outro mundo, do submundo, e o cara tinha que lá salvar a princesa... Nossa, que a princesa tá presa. Não, é muito tradicional, assim, muito, muito tradicional. Do cara enfrentar o exército inteiro, e quando o soldadinho morre, ele vira pó, porque é do outro mundo, do Underworld, sabe umas coisas assim? É bem fantástico, bem exagerado, é coreano. E tem um outro coreano que é bem legal, porque não é nesse estilo. Eu achei ele interessante. Eu não pude acabar de ver, porque eu tive que sair. Eu até preciso procurar de novo. Dá pra achar ele fácil, porque um dos protagonistas é aquela mocinha do Lost, aquela coreana do Lost. Pega o nome dela, procura na IMDb o nome dela, que vai aparecer um filme bem recente que ela fez, acho que 2004, 2005, que é tipo uma pré-história, mas uma pré-história fantástica e que se passa em algum lugar qualquer. Não é na Coreia, se passa em algum lugar qualquer, assim. O povo que... umas civilizações primitivas assim, mas é bem legalzinho, assim. No final é uma história de amor, mas é um clã contra o outro, um cara que foi embora, voltou. Mas o legal é que é uma fantasia coreana que não tem nada a ver com espadas Tem bastante filme coreano bom de espada. Eu já assisti bastante, mas não lembro o nome nenhum. Quadrinhos da Electra, Punho de Ferro. Punho de Ferro é muito bom. Wolverine. O Shang-Chi, qual que é o nome do Shang-Chi, o padrinho dele? É o mestre do Kung Fu. O mestre do Kung Fu. Nossa Senhora. Eu penso em padrinho, né? Não, peraí, já falou um monte de coisa. E RPG? É mesmo, RPG. Eu só consigo me lembrar de 3. Olha, lembrei de muito, hein? Nossa, você lembrou de mais um. Legend of the Five Rings, porque é um jogo, vamos dizer assim, medieval, entre aspas, oriental, mas ele é bem realista, né? A gente estava conversando com o pessoal da Joip sobre isso lá na RPGcon. É mais ou menos um golpe e uma morte, né? Então a galera do Rio de Janeiro adora esse jogo. O Paulo Antunes, bacana. O Demi Rafael. O Oriental Adventures, do AD&D, que eu acho que saiu a 3ª edição também, né? Sim. Oriental Adventures. E que... Como é que aquele de que virou Legacy of Five Ring, né? Virou Legend of the Five Ring. Forgotten Realm é Caratur. É Caratur, o suplemento Caratur do AD&D, que é bem fantástico, é bem legal você ver, né, como seria uma aventura oriental em Forgotten Realms. E o GURPS Japão. Aquele chinês, qual que é o nome? Wushu? Wushu, mas o Wushu é o estilo de luta, né? Mas não é necessariamente... tem o jogo, né? Tem um RPG Wushu, que é gratuito, tá lá no site do Voz da Terra pra baixar. Tem aquele nacional, como que é o nome? O Mística. Mística. Isso eu não conheço. Feito no Brasil. Também são 3 livros. Legal, isso eu não sabia. GURPS Japão, eu não vou conseguir lembrar exatamente porque, mas um amigo nosso, o Fábio, ele descobriu uma vez que o GURPS Japão o GURPS Japan, né? Tá no inglês, ele tá numa universidade norte-americana como livro de consulta, porque ele é o melhor... Ele foi considerado por uma universidade como o melhor livro de referência para
Cultura japonesa em língua... Floresta Japão. em ocidental, né? Em Língua inglesa. Entendi. A melhor referência em língua inglesa para cultura... Existe uma série de livros, é uma enciclopédia, tá, gente? É uma série de livros que é surpreendentemente fácil de achar em sebos. E você acha cada livro por 10, 12 reais. É uma série de mais de 50 livros, que chama História em Revista, que é da Time Life. Começou pela Time Life, depois a Abril comprou a Time Life do Brasil e virou Abril Livros. São os livros daquela capa, aquela capa almofadinha assim, azul escuro, grande. Você escolhe o período que você quer e compra, porque ele vai dar ele faz um apanhado geral da história daquele período. Você compra assim, 1400 a 1500, sabe? Porque quanto mais perto vai chegando da gente, menor vai ficando. Por exemplo, já tem 1800 a 1850, é mais curto. Enquanto que no começo é 3000 a 2000 a.C. História universal. História universal, os textos são todos de historiadores de primeira categoria. Os textos são fantásticos. E o mais legal é que são textos acessíveis para o público em geral. Eles não são textos para historiador. Eles são textos para o público em geral, feito por historiadores profissionais. Então é um texto acessível e gostoso. E escrito na forma meio que de narrativa, assim. Pega o período que você quer. Dá para saber, inclusive, se vai dar mais foco no Oriente. Que tem na capa o título, por exemplo, a iluminação do Oriente. E aí tem uma capinha e tem assim, vários subtítulos dizendo do que eles vão falar. Procure aqueles que têm citação de Oriente, Extremo Oriente, especialmente China. E compre. Se você já não tem, porque são textos fabulosos. Bom, mais alguma coisa? Tem um monte, mas como sempre, no tempo não vai dar pra gente falar de tudo. Nós vamos gravar o Voz de Fundo. Vamos gravar o Voz de Fundo agora, mas o Ricardo tem que ir embora, infelizmente. Ricardo, muito obrigado por sua participação. Esperamos que você volte. Prazer foi meu. Próximos Vozes, tendo outros contextos, aí você vai voltar com certeza. Pode deixar, a gente volta. Valeu. Prazer, rapaziada. Vozes da Terceira Terra é uma licença Creative Commons 2.5 Brasil. Atribuição, uso não comercial, vedada criação de obras derivadas. Para mais informações, acesse o website www.vozes.terceiraterra.net. Visite os fóruns TPK Brasil para conhecer os melhores podcasts de RPG do Brasil. O endereço é tpkbrasil.net. Com quem? Plínio, o jovem. Tem Plínio velho. Alguém está discutindo sobre isso, sobre os atributos de um legislador, porque aí tem, inclusive, o cara faz exemplos alegóricos, assim, de um cara que sabe os argumentos são sólidos, mas como ele não sabe falar em público, ele perde, porque o mais importante, quer dizer, tão importante quanto a sua eloquência, não, tão importante quanto as evidências é a sua apresentação da evidência, a retórica. Eu acho que é o texto do Plínio do discurso. Acho que é o texto do discurso do Plínio sobre isso. Esse tipo de texto que eu jamais entraria em contato se não fosse pela faculdade, sabe? Ninguém, né? Fala que brindar com o copo vazio dá azar. Você quer mais? Não, não era nada. Ouvi dizer que acreditar em azar dá muito mais azar. Não, até que eu sou tão preocupado que eu brindei, né? Eu acho particularmente muito mais elegante o brinde que é só levantar, entendeu? Porque fica meio ridículo. 12 pessoas na mesa tem que bater na taça de todo mundo. E se não bater, o cara ainda acha ruim com você, né? Você não bateu no copo. Aí, ó. Melhor foi a ação do Neto. Tô me sentindo excluído. Tipo... e achando bom. Neto, você tá gravando? Eu não sei porque vocês perguntam. Você tá muito rápido, cara. Você tá gravando. Depois, bom, tudo bem. Vou colocar o microfone. Aqui não tem como, se eu chegar mais perto de você... Eu tô ficando esperto, o Neto deixa a gente falar e fica quieto. Tá gravando. Tá. Beleza. Mas aí você recosta, né, pra não se cansar, e a hora que você for gravar, você chega mais perto do microfone. Especialmente porque onde a gente tá agora, vai dar eco na gravação se você falar muito longe. Beleza? Mas aí você se aproxima e fala, acabou de falar o que você tem que falar, tá fácil. É feito pra isso. Mas a gente acha que tem que assoar o nariz. Ler você pode assoar o nariz, né? Você assou o nariz uma vez, né? Depois você joga fora, porque guardar aquele lenço melecado no bolso é muito nojento.
Você já fez isso? Ele faz isso, cara. Então, cara, quando você estiver resfriado, carrega caixinha de lente de papel mais higiênico. Kleenex também. O problema é que vira aquela pilha, né? É, verdade. Aí quando o nariz resolve escorrer, ele... Escorre pra valer, né? Não brinca não. Uma cascata. Uma boa, eu gasto um rolo de papel higiênico Nossa. por dia. Eu esqueci. Legal depois eu fazer um vulcão de papel machê. Que nojo! Já tem já até a... Não, a consistência é perfeita, é só fazer um... Verdade. Consistência perfeita, olha o que eu escuto. Agora vocês acham ruim, né? Quando vocês ficam falando de merda... Mas merda é uma coisa nobre, linda, faz parte do ser humano, entendeu? O catarro Não, não. ranho não. Ranho é provocado por um vírus que não deveria estar aí em primeiro lugar. É verdade, você faz você é saudável. Você tem merda saudável. A merda nunca é saudável. Doente. A merda nunca é saudável. Como é que chama aquela moça do programa Você é o que Você Come? Que ela faz a pessoa trazer a merda num potinho pra dar uma olhada. Ela tem uma tabela de formato e consistência da merda pra saber se o cara tá o cocô saudável ou não tá saudável. Cara, desde que eu comecei a ver o programa, eu implico muito com o meu cocô. Eu não costumava olhar, sabe? Eu levantava, dava descarga e lavava a mão e saía, né? Agora, desde que Você não limpava a bunda? Não, limpava, mas... não, isso é antes de levantar, entendeu? Então não preciso dizer, né? E aí depois disso, cara... Ele já sabe agora o que ele faz quando ele tá... Como ele caga, Então depois disso eu comecei a olhar pro meu próprio cocô antes da descarga, velho. Olha só. Você dá tchau depois? Tchau, cocô. Só quando eu tô bêbado. Foi bom estar com você. Então, o cocô não pode ser saudável quando as pessoas que estão em volta, perto, a 100 metros dele passam mal. Não é o caso? Isso é, Neto, Então, poder assim, mutante, cara. uma pessoa eu falo que tem um nível de cheiro que vai de 0 a 10. Meu cocô tá sempre entre 11 e o 15. Não, depois a gente acha... Não, cara, fora de brincadeira. sou... O Neto tem um banheiro particular na Sims que é a Dungeon, né? E, velho, fora de brincadeira, ele tem que avisar pro pessoal que ele tá indo lá. Pra galera ficar uma meia hora sem ir, As luzes entendeu? vermelhas de alarme, né? A galera já quer aquelas máscaras de ar de ferro. Mas é sério, ó. Mas o nível 15 eu só fiz 2 vezes. Nossa. Logo depois de uma feijoada, assim. Não é. Geralmente quando eu tô nervoso, eu não quero usar o banheiro. É sempre assim, eu não quero usar o banheiro, dá vontade. Aí eu fico segurando. Aí vai horas. Eu consigo segurar por horas. Só que na hora que sai... A natureza tira o atraso, é isso? Fala assim, Aconteceu exatamente isso 2 vezes. Uma vez na casa do Murilo. Essa história é fenomenal. A gente foi lá. Eu tava desde as 9 horas e foi jogar Vampiro. Eu desde as 9 horas que nem cara. E a mãe do Murilo, ela é muito exigente com barulho, com Ela hora. é muito cri-cri. É que eu exigente com barulho, com Ela hora. é muito cri-cri. É que eu dei uma enfeitada, né? Ela é chata pra caralho. Aí aconteceu. Eu não E nós queria... éramos tudo moleque, né? Eu não queria ir no banheiro pra não ter problema. Mas aí deu 4 horas da manhã, o navio já tava acabando, eu falei, Murilo, eu tentei, cara, mas não dá. Se eu tentar ir embora, eu vou cair nas calças. Eu tenho que usar o seu banheiro. Meu amigo, na hora que eu levantei, que eu olhei pra baixo e não vi a água. Não dava pra ver a água. Hoje foi um assim. Não, tem outro detalhe que você olhou assim, viu aquele lixo de metal e falou isso que ia fazer barulho. É, né? não. A hora que você pegou, fez xim. Não, aí eu dei descarga. Aí eu falei, putz, tem que dar descarga, não vai ter. O Murilo falou assim, olha, deixa lá que eu dou descarga de manhã pra não acordar ninguém. Na hora que eu vi aquilo lá, eu falei, eu tenho que dar descarga. Não vai ter jeito. O banheiro era na frente dos quartos, né? Na frente do quarto da mãe. Aí eu falei, não vai ter jeito. Aí eu olhei, puta merda. Só espumou. Foi embora. Eu tive que dar descarga mais 2 vezes. Aí eu fechei tudo, saí de lá, fui... O Neto ainda faz essa sacanagem. Ele dá aquele bafão e fecha a porta. mas... O próximo que entra lá saber o que ele fez, né? Aí tinha o lixo de ringue, né? Que eu puxei e fez... Aí eu lá, né? Vou tentar parar o barulho. Aí beleza, eu saí, né? Fudeu, né? Cheguei o Essa Murilo. pessoa que cria barulho, por que ela deixa assim tudo preparado pra fazer barulho, né? Verdade, né? Na verdade é pra você não usar o banheiro à noite. É porque foi de propósito, que a casa foi projetada, né?
projetaram o banheiro na frente dos quartos de propósito, de sacanagem. Aí o Murilo falou que foi guardar as coisas, ele passou em frente à porta do corredor, falou, puta, peidaram aqui. Daí ele foi pra cozinha. Durante uma semana. Aí na hora que ele foi dormir, que ele abriu a porta, ele falou, puta que pariu! Nossa, lastrou a casa! Ele falou que ele foi dormir e ficou 10 minutos cheirando meu cocô. Então a gente conjectura que talvez a mãe do Neto tenha, a mãe do Murilo tenha mesmo acordado. Ela acordou e desmaiou. E a outra vez foi o meu primeiro dia de emprego. Nervoso, não queria usar o banheiro, porque eu só sabia um banheiro, que é o banheiro do lado da sala de desenvolvimento. Eu cheguei lá com vontade de cagar. Aguentei até as 2 horas da tarde. 2 horas da tarde eu falei, não vai ter jeito, vou ter que ir no banheiro. Eu já tava suando. Aí eu fui lá. Tadinho, cara. É um banheiro minúsculo. Não dava, não tinha o que fazer. Eu. Brá! Aí na hora que eu olhei pra ela, falei, puta que pariu. Aí dei descarga várias vezes, fiquei lá na janela puxando pra ver se ventilava, não ia. Falei, não vai ter jeito. Saí e fechei a porta. Né? Aí fui, sentei na minha mesa, comecei a digitar. Aí eu só olhando. O primeiro que levantou foi lá, abriu a porta, na hora que ele fechou, foi instantâneo, ele fechou a porta e abriu. Puta que pariu! Infestaram o corredor! Aí chega dos diretores, cara, quem que fez isso? Educação, sai do banheiro! Primeiro dia de demitido por merda, literalmente. Aí todo mundo rindo, né? Eu lá, vergonha. Aí a minha coordenadora vira e fala, puta, né? Que sacanagem que o cara fez. Fui eu. Eu não sabia da minha do banheiro. Ai, meu Deus. Ainda bem que você confessou. Agora, o Neto usar o banheiro lá de casa foi a prova de fogo daquele Pedrinho, sabe? Aquele Pedrinho. Porque na verdade o Pedrinho, eu chamo de Pedrinho, não é o Pedrinho é o de cheirinho. Pra mim, Pedrinho não, criança. Vocês não viram aquela. Tem a propaganda do moleque? Não, eu quero fazer cocô no banheiro do Pedrinho, sabe? Aquilo lá. Aquele, na verdade, é de cheirinho. Tem um que não é de cheiro, ele é de anulação. De anulação de odor mesmo. Tem o do Glade e tem o Odor Stop, que é do concorrente que eu não lembro o nome. Tem os dois. E eles são igualmente eficientes, só muda o aroma. Mas ele é muito eficiente dele, porque esses eles tentam mascarar o cheiro ruim com um cheiro mais forte. Aquilo não é pra mascarar, né? Aquilo é só pra você dar um cheirinho na casa. Exatamente. É a mesma coisa que você tá fedido e passar um perfume, se você usar um daqueles. Junto o perfume com o fedor. Mas tem esses dois. Fazem isso durante séculos. Então, mas tem esses dois, eu não vou lembrar o nome do outro. É o que mais vende. Então é difícil pra caramba de você achar, porque é o que mais sai. Eu não lembro o nome também. Um é o Odor Stop e o outro eu não lembro. Mas os dois são realmente eficientes. E aí o Neto nunca quis fazer cocô lá em casa por causa disso. Não, cara, vou infestar, porque é minúsculo, vou infestar. Não, cara, eu quero testar o negócio, ver se ele é realmente eficiente, porque matar a minha bufa é fácil, entendeu? Agora, do Neto... E aí um dia eu falei, não... Eu já vou ficar conhecido como cagão. Aí o Jussu vai lá na minha casa e falou, cara, não tem como você usar o banheiro ali. Então, é verdade. Cara, e passou. O Pedrinho venceu o cocô do Neto. Cara. O Pedrinho, ok. Então é aquilo que eu até recomendei pro Neto. Ó, se passa no teste, recomenda pra Siemens colocar aquele negócio. Porque custa R$5 e dura um mês. Eu já acho que a gente já podia entrar em contato com a empresa e falar que nós estamos fazendo uma propaganda do produto. É verdade. Pro próximo Voz da Terra patrocínio Glade, né? Não, tem a Dungeon, não precisa preocupar. É pra você até mesmo mandar uma coisa dessa. Chega, gruda na parede, vou cagar gruda na parede. Aí depois você sai e leva. Depois a gente fala que ele é um Netzilla e nossa, desse né? Nossa, imagina o cocôzão que o Godzilla, um monte de cocô que o Godzilla fez em Nova York naquele filme. Do lado do PlayStation, né? Lagarto, parece titica de galinha. Aquelas bolinhas rolando. Bolinha que passa em cima e quebra o carro, né? Não, imagina se o Godzilla tinha uma tênia. Demorou o cara que abriu.